Diácono Felipe, e eu já assim passo a palavra para que ele possa ministrar aos nossos corações nesta manhã. Estamos sentindo a falta de muitos, mas Deus tem um propósito comigo e com você nesta manhã. Esteja atento que Deus vai falar com você, na certeza que Deus sabe o que eu e que você precisa, e Ele sempre nos dá o conselho, nos dá a palavra conforme a nossa necessidade, tá bem? Preste atenção, fique atento, porque Deus vai falar contigo nesta manhã. Glórias a Deus. Som, ei, 1, 2. Paz de Cristo, meus irmãos. Bom dia a todos, os presentes, os que estão em casa. Só tirar a blusa aqui. Graças a Deus por mais uma manhã, né, Jade? Jadezinha tá chamando ali. Essa menina é uma figura, essa bênção de Jesus. Irmãos, estamos estudando um tema bem relevante, né? Como eu disse na outra aula, um assunto bem contextualizado. Eu acho que nunca vai sair de cena, né? Nunca vai sair de uso. Sempre precisamos estar em alerta, né? Esse tipo de assunto. O tema que nós demos é sobre essa lição, sobre esse conteúdo. A igreja que se perde em sua caminhada se torna uma igreja fria. E nós estamos analisando essa questão da frieza. Começamos no domingo passado. No domingo passado a gente teve aqui a nossa festinha, né, dos aniversariantes do mês. Do mês não, do semestre, né? Do semestre inteiro, do primeiro semestre inteiro. E aí a gente teve que acelerar um pouquinho, que acabou tomando um pouquinho de tempo, e a gente já começou bem atrasado. E a gente entrou, basicamente, falamos a introdução desse ensinamento que a palavra de Deus traz aos nossos corações, que o Espírito Santo traz em nosso entendimento. Então nós ficamos somente ali na introdução. E na introdução a gente já pôde conversar um pouquinho. Eu gostei da participação dos irmãos. Inclusive, gostaria de deixar aqui a quem quiser participar da aula, por favor, os irmãos presentes. Temos aqui os nossos microfones, vocês podem pegar e participar para que todos na live consigam ouvir. E também os irmãos que estão na live, por gentileza, se quiserem participar, manda aí a sua pergunta. Não sei se a gente consegue responder assim de bate pronto, aqui ao vivo mesmo, para você que nos acompanha ao vivo. Mas mesmo se não conseguirmos, depois a gente manda a resposta. Manda aí no chat, acompanha. Você que está aí no YouTube, aproveita e compartilha, segue a gente, a Igreja Herdeiros do Rei, segue as nossas redes sociais e compartilha esse conteúdo com os irmãos, com as pessoas que você acha pertinente, tá bom? E se você quiser mandar sua pergunta, o irmão Igor que nos acompanha ali na técnica, se alguém mandar uma pergunta, Igor, por favor, me direciona aqui no meu WhatsApp, por gentileza, que aí eu consigo ver daqui, tá bom? Por gentileza. Então, irmãos, no domingo passado a gente ficou na introdução e a gente pôde discorrer acerca desse assunto, lembrando, fazendo uma passagem desde Gênesis até Apocalipse, né? Dentro desse assunto de uma igreja que acaba se perdendo, e a gente acabou falando também acerca dessa questão de frieza, não só no âmbito da igreja geral, no contexto do corpo de Cristo, mas também no individual, né? Falamos a respeito disso. Quem é que nunca
se achou um tanto quanto desanimado na caminhada cristã? Quem nunca se deparou com momentos que fala, não, eu preciso buscar o Espírito Santo, eu preciso buscar a presença de Deus, eu preciso me consagrar, enfim, eu preciso orar mais para estar mais pertinho de Deus. Quem nunca, irmão, se pegou numa circunstância dessa? Então, na caminhada cristã, muito, por ela ser muito desafiadora, irmãos, é algo que Paulo nos instrui, que a gente não vai brigar contra carne e sangue, a gente não luta contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades das regiões celestiais, né? Contra esses os príncipes das trevas, né? Contra o nosso inimigo espiritual. Então, irmãos, a caminhada do cristão, como aquele livro, né, esqueci o nome dele agora, acho que o irmão Rafa lembra, o que tem o título Pelegrino, não lembro o nome do escritor. Como que é, Rafa? John Bunyan, isso mesmo. Aquele livro é muito perfeito, irmão. Naquela ilustração que ele faz, ele traz uma cena assim bem cinematográfica dessa questão da caminhada cristã, trazendo a alusão, o que o cristão passa desde o seu início até chegar ao céu, que é a nossa meta. E ali ele vai falar de todas as perseguições, todos os desafios, tudo aquilo que a gente enfrenta de uma maneira bem lúdica, né? O escritor usa uma maneira bem lúdica para que a gente possa entender. Parece mesmo ele está vivendo um sonho ali dessa caminhada. É muito interessante, eu aconselho a quem nunca leu esse livro. É um dos livros de maior venda no mundo inteiro, na história, né? Só perde para a Bíblia, né? Esse livro. Olha, gente, é um best-seller, podemos dizer assim. É um livro bem consagrado aí, né? Fez muito sucesso. Eu aconselho aos irmãos ler. E a caminhada cristã, irmãos, é assim. E a gente falava justamente de Adão e Eva, né? Quando começou ali, que foi enganado pela serpente, e ali tomaram escolhas erradas, e onde entrou o pecado na humanidade. Desde então, irmãos, passando por Moisés, a peregrinação no deserto, eles andando com Deus, tendo os milagres de Deus em suas vidas. Mesmo assim, eles se perderam nos seus pensamentos, naquilo que eles queriam, não queriam Deus, queriam os milagres de Deus. Enfim, acabaram se perderam a promessa que Deus tinha feito para aquele povo. Enfim, e vindo depois Deus, acerca das 12 tribos ali, quando já está tudo separadinho, Deus levanta as 12 tribos como as tribos ali do povo eleito do Senhor, e dentro desse contexto o povo acaba se perdendo ali, os seus reis em sua governância ali acabam se perdendo, se contaminando, se corrompendo, e o povo vai então, é levado cativo, e ali mais uma vez cai. Depois Deus traz esse povo com as profecias falando, eu vou tirar, vai sair desse tempo, vai sair desse exílio. Então Deus tira esse povo de novo, coloca esse povo em liberdade, e sempre assim, né, irmãos? A gente se alegra quando Deus faz os milagres, parece que está indo maravilhosamente bem, mas depois, quando a gente está vivendo um tempo muitas vezes de bênção, de tranquilidade em nossas vidas, a gente acaba se perdendo. Isso é muito comum no ser humano, né? Então tem aquele salmo que diz, quando Deus nos tirou do cativeiro, nós éramos como aqueles que sonham, nossas bocas se encheu de risos, de alegria, de cânticos, mas depois se acabaram se perdendo de novo, deixaram Deus de lado, as questões de Deus de lado. Deus levanta os profetas e fala, olha, não é hora de vocês ficarem pensando somente em vocês, enfim, é hora de vocês voltarem ao templo, restituir o templo que está abandonado, para que a minha presença volte. Então, enfim, irmãos, indo dos profetas até quando a gente cita os exemplos da igreja, das 7 igrejas da Ásia, né? A qual a gente pegou aqui um exemplo muito claro da igreja de Éfeso. A gente usou aqui como base também, um dos primeiros versículos que a gente citou, foi a igreja de Éfeso, que vai dizer ali que Deus, falando para as 7 igrejas da Ásia, né, usando a vida de João, para escrever essas cartas às 7 igrejas. E a igreja de Éfeso, salvo engano, é a primeira igreja, não lembro se é a primeira, que ele escreve. E ele fala, olha, eu conheço as suas obras, para as 7 igrejas, né? Deus usa essa expressão, conheço as suas obras.
E Deus ainda faz um elogio. Eu tenho visto que vocês têm tentado combater os que se dizem profetas, mas não são. Mas eu tenho contra você que deixou o seu primeiro amor, né? A gente usou esse exemplo, trazendo até para os nossos dias, ou para talvez a história da igreja num total. Quantas vezes, irmãos, a igreja ficou fixada assim, dentro de um contexto teológico, de aprendizado, até em combate contra heresias, como foi a igreja de Éfeso, aplicando a palavra de Deus mesmo e combatendo aqueles que se diziam cristãos, mas de fato não era, mas que acabam se perdendo no seu primeiro amor, ou seja, na essência da totalidade, porque Deus é amor e a igreja precisa ser amor em sua essência. Se Deus é justo e nós temos que ser iguais a Deus, a igreja precisa ser justa. Se Deus é santo, nós precisamos ser santos também igual a Deus. E buscar isso sempre. E ali dentro da igreja de Éfeso, ele já tinha meio que perdido isso. Então Deus vem trazendo uma correção. E a gente usou isso como exemplo, né? A igreja de Éfeso. Usamos também, irmãos, o texto base aí também, Mateus 24, acerca da questão escatológica em que Jesus está conversando ali com os seus discípulos. E ele está ensinando coisas que viriam a acontecer no futuro. Então a gente usou lá Mateus 24, a partir do versículo 8, que é onde Jesus vai estar instruindo e dizendo que as coisas iriam acontecer, né? Todas aquelas coisas, e ele vai dizer, no versículo de número 12, ele vai falar: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A gente debateu um pouco sobre esse contexto, se é aplicado somente para a igreja ou se é somente para o mundo secular, se é para os dois, e alguns têm opiniões divergentes dentro desse versículo aqui, mas a gente vê que o amor, né, a gente até debateu aqui, falou um pouquinho sobre isso, o amor da humanidade de fato vem se esfriando, por se multiplicar dessa iniquidade, e nós cada vez mais, cada dia mais, estamos nos acostumando com essa questão. A questão em que o homem, o ser humano, é altamente corrompível, e essa iniquidade tem tomado cenário dentro da vida humana cada vez mais. A gente vê, a gente pode passar desde a política, irmãos, até a igreja, né? E vindo da base até, irmãos, até dentro da igreja. Quantas vezes a gente vê igrejas corrompidas e com a iniquidade tomando conta. A gente vai ver aqui dentro de alguns aspectos de uma igreja fria, que daqui a pouco eu vou explicar para os irmãos. A gente vai ver muito essa questão aqui. Então a gente usou como base também Mateus 24, e a gente até discorreu, né, falou um pouquinho sobre que nós não podemos nos apegar a essa profecia, a esse alerta de Jesus, dizendo que o que iria acontecer e que viria essa frieza na humanidade, que o amor de muitos iria se esfriar. Nós não podemos nos apegar a isso e entender que isso é uma questão que tem que acontecer, uma questão base, é uma questão comum e que vai acontecer, e não tem como a igreja fazer nada e deixar com que isso adentre dentro da igreja e tome conta do cenário emocional, espiritual, mental da igreja como um todo. Nós não podemos nos aplicar dentro disso e tomar isso como alicerce da nossa fé. Não, irmãos, isso vai acontecer. Se Jesus está falando, alertando que nos últimos dias isso iria acontecer, e se nós entendemos que pode ser que nós estamos vivendo os últimos dias, o cenário, as evidências nos leva a crer que esse cenário, essas evidências levam a crer que nós estamos vivendo os últimos dias. Nos parece muito isso, e que se nós acreditamos nisso, nós temos que lutar contra essa evidência, principalmente dentro da igreja. Me lembro muito bem que, ao citarmos isso, o irmão Rafa até falou, né, que enquanto muitos países, continentes, a igreja está fria, morna, destruída, como é o caso ali da Europa, onde irmãos estão sendo enviados para pregar de novo e trazer ali talvez um avivamento espiritual novamente para o cenário de dentro da Europa, onde foi um berço ali da expansão do protestantismo, do cristianismo.
Irmãos, ali hoje nós vemos um cenário de basicamente pós-cristianismo. Enquanto isso, tem lugares na África, tem lugares, talvez, eu imagino, eu não tenho ainda notícias recentes da Coreia, mas imagino que a Coreia do Sul ainda está vivendo algo de um espiritual, um avivamento muito forte lá. Mas países como a África, ali no continente africano, países ali dentro que estão vivendo o sobrenatural de Deus, enquanto isso outros passam por uma frieza. A gente vê um processo de mudança muito grande no mundo, né? O cristianismo passando por um processo de mudança muito grande. Os Estados Unidos, a gente vê que os Estados Unidos está caminhando para algo desse porte, dessa magnitude. Se não tomar cuidado, irmãos, os Estados Unidos entram num pós-cristianismo. A gente vê que lá está sendo muito adepto a questões fora da Bíblia. A igreja inclusivista, trazendo para dentro da igreja, não que a igreja não tenha que abraçar todos e falar, ó, vinde a mim, como Jesus disse, aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus disse isso, não que a gente não tenha que falar, você é bem-vindo aqui, mas Deus, Ele te recebe como você está, mas Ele não te aceita como você está. Né? Ele não te aceita, não nos aceita como nós queremos ser, nós temos que viver segundo a palavra de Deus. E a gente vê que lá, as igrejas estão tomando a forma do mundo, estão igrejas cada vez mais inclusivistas. Olha, a questão da homossexualidade tomando conta. Não, você pode ser do jeito que você quer ser. A questão ideológica, não somente dentro do conceito de homossexualidade, dentro desse conceito de sexualidade, mas muitos tomando partido dentro desse conceito de gênero, né? Achando que pode ser, enfim, não só dentro do conceito de gênero, mas dentro de um conceito que eles acham que tem que ser. Mudando a palavra de Deus, aplicando conceitos feministas dentro da igreja. Isso não só nos Estados Unidos, irmãos, isso tem refletido no Brasil também. Né? Isso tem se espalhado pelo mundo. Né? O mundo vive essas questões muito, muito evidentes, né? É um assunto muito contextualizado. E a gente vê aqui, já vimos irmãos em que falam que a Bíblia precisa ser contextualizada. A Bíblia precisa ser corrigida na sua forma de se expressar, na sua forma de ditar condutas e moral. Irmãos, isso a gente vê esse cenário muito evidente hoje em dia, né? Algum pastor, algum irmão chegar ao ponto de dizer que a Bíblia precisa ser contextualizada, precisa mudar o seu ponto de vista entre moral e ética. Isso não cabe, irmãos. A Bíblia fala que ninguém pode alterar nada do que está escrito aqui. Pode falar, pastor. Eu estava ouvindo, diz que tem um projeto de um deputado aí, né? Para fazer essa mudança, a palavra, né? Inclusive tirar esses lugares que falam de pecado. Para tirar. Está engavetado lá no Congresso. Não foi aprovado ainda, mas como disse, está lá. Qualquer hora, isso pode vir à tona. Né? Meu Deus. Irmãos, esse daí eu não tinha escutado não, pastor. Acerca desse assunto eu não tinha ouvido não. Misericórdia. Irmãos, quem sabe é uma iminente perseguição mesmo, né? Dentro desse assunto. Porque não pregar, se sai leis que nós não podemos pregar contra o pecado, eu imagino que eles já estão se blindando contra questões ideológicas mesmo, né? Principalmente essa questão homossexual. Em que, irmãos, eu falo, aqui eu estou num ambiente ao vivo, num ambiente de internet, e a gente trata esse assunto aqui na Herdeiros do Rei com total respeito. As pessoas que assim se portam, né? Pessoas que pensam diferente de nós, enfim, que têm as suas escolhas de vida. Porém, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. E nós tratamos a Bíblia como o nosso objetivo de vida. Nós tratamos a Bíblia como o método e a base em que nós temos os nossos princípios de moral e ética. E nós temos a Bíblia como palavra de Deus. E nós, embora nós respeitamos qualquer ponto de pensamento, respeitamos e entendemos que cada um tem a sua escolha, até porque Jesus
se quisesse, ele poderia salvar a humanidade toda e falar todos vão para o céu, mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que aqueles que entrarão é aqueles que seguem e têm a Cristo como o único suficiente Salvador. Aquele que creu, aceitou e entende que precisa ser redimido, lavado, transformado por Jesus, é aquele que vai entrar no céu. É isso que a nossa Bíblia diz. E quando nós tratamos de assuntos como esses, que assuntos que vêm conflitar com o que Deus nos deixou, nós entendemos que isso traz uma ameaça, e não uma ameaça de guerra, mas uma ameaça da nossa liberdade. Assuntos como esse que o pastor Francisco coloca, se trazem leis que a igreja não pode pregar mais contra o pecado, irmãos, isso está colocando a nossa liberdade, que a Constituição nos dá direito de ter a nossa fé. Eles estão querendo cercear a nossa liberdade. Então, isso vai contra o nosso direito e vai contra os princípios bíblicos. Então, irmãos, a gente vê que o cenário mundial está caminhando para totalmente fora dos preceitos bíblicos. Cada vez mais, irmãos, a gente acaba não se encaixando. A gente acaba não se identificando mais com o mundo. Ô, Rafa, pega o microfone aqui, por favor. Imagina. Espera aí. Pode falar, Rafa. É interessante, Fê, que você está trazendo um assunto aí. Eu tô aqui, fico aqui, né? Cada vez essas anotações. Todo o Ocidente, em todas as suas bases de lei, ela foi formada pelos parâmetros bíblicos. E eu acho muito interessante isso, porque é o seguinte, quando teve lá o cisma lá do Oriente com o Ocidente por causa de questões teológicas, todo o Ocidente ele ficou resguardado pela Bíblia no lado de progresso. Porque a Bíblia ela nos ensina que temos que estudar, que temos que nos dedicar, temos que ser obediente aos nossos patrões e por aí vai. Então ela formou um lado estrutural. E o Ocidente, hoje, graças a Deus, é o Ocidente que nós conhecemos. Porém, aí entra o que você falou, né? Quando a sociedade, vamos se dizer, ela é uma sociedade evolutiva, tem certos tipos de conceito que a Bíblia nos traz e que nós acreditamos que soa para eles como divergente, entendeu? E aí entra o que você fala, né? Entre todo esse contexto de destruição, de que a Bíblia ela precisa ser atualizada e por aí vai. E o que eu mais me admiro é isso, que foram preceitos que fez o Ocidente crescer, fez o Ocidente se destacar. Você falou em nomes de grandes estados, que nem Inglaterra, Estados Unidos. É só você ver hoje o que são esses países, e são totalmente ocidentais. E o que eles brigam, né, assim, em forma de progresso, não digo teologicamente, mas sim. em base de tudo, sabe? De democracia, de você lutar pelos seus direitos. Só que deu uma guinada ao contrário, né? Exato. Quando nós estávamos conversando, né? É o preço da liberdade, né? Até que ponto, né, que vai a liberdade, até que ponto não vai. Perfeito, e aí vendo esse projeto que o pastor falou, que até então eu também não conhecia, e entra o que você fala, né? Porque o Brasil, graças a Deus, quando foi feito nas suas boas constituições aí que nós tivemos aí desde 1884 por aí vai, 823, o nosso direito de ser um país laico, onde você tem a liberdade, né? De você não só lutar pelos seus direitos, de você ser um cristão, como até aquele que tem descendência de afro ou coisa parecida também tem a mesma liberdade. Exato, né? Porque assim, se cerciam só a nossa liberdade, os irmãos que nos estão acompanhando, que são de outras denominações ou outras crenças, com certeza vão cercear a liberdade deles também, entendeu? Exatamente. É interessante, Rafa, que o que você coloca aí, o mundo esquece que a democracia ela veio do protestantismo, né? O mundo, ele não... É que, na verdade, a história ela é muito mal contada, né? Ela toma viés, né? Os viés que interessam.
Mas se todos nós formos estudar a história a fundo, e eu não estou colocando aqui nenhum viés, estou falando somente de história, o mundo vai ver que hoje só existe os países que se aproveitam, que usufruem, que gozam dessa liberdade, que tem essa democracia, foi graças ao protestantismo. Muito ali aplicado até mesmo para o João Calvino, que foi um visionário, irmãos, até dentro desse conceito que o irmão Rafa está colocando, acerca dessa liberdade e tal. Foi graças a essa tal liberdade iniciada por muitos visionários que nós temos hoje e gozamos a respeito dessa tal democracia, né? Entre aspas, se é que... Enfim, não vamos filosofar aqui, entrar num campo filosófico. Mas, irmãos, se nós temos um pouco de liberdade, se nós temos um pouco de democracia, foi graças eu digo que 90%, mais ou menos, é em função do protestantismo, né? O protestantismo trouxe essa alusão. Vamos dizer que o cristianismo, em sua consistência, em sua formação, nós aprendemos muito isso nas aulas do Rafa, ali trazendo dos patriarcas, os irmãos que sucederam ali pós os nossos apóstolos, os nossos discípulos, e até chegar aos dias de hoje, muitos, né? Mas dentro desse contexto ali dos mais antigos, que lutaram bravamente pela defesa da nossa fé, os avivalistas, né? Podemos entrar ali, muitos avivalistas, e quem sabe Deus nos dá a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. A história sobre esses avivalistas é muito bonita. Enfim, entrando dentro do que o Rafa nos ensinou, a gente vê que esses homens vieram lutando. E, irmãos, e não foi diferente, eles enfrentaram circunstâncias como essa. Na história da igreja, a história da igreja em si, é como alguns irmãos colocam, se a gente olhar para trás em nossa história, a gente vai ver um mar de sangue. Um mar de sangue. Irmãos que até, sei lá, séculos aí, enfim, irmãos que, vamos dizer, até chegar a Calvino, até mesmo depois de Calvino, né? Quantos irmãos até hoje morrem, né? Na verdade, essa é a grande realidade. Meu Deus do céu, irmãos. A Guerra dos 30 anos. Até chegar a Calvino, não. Até chegar o Lutero, né? Irmãos, que muitos irmãos morreram. A gente acha que Lutero foi o cara sozinho da questão do protestantismo, né? De brigar contra tudo aquilo que tinha introduzido na igreja de Cristo. Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre isso. Aproveitar aqui o gancho, vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente vê, irmãos, passando da história da igreja, vamos fazer aqui uma introdução. Cristo chegou, teve os 3 anos de ministério, cumpriu-se nele muitas profecias, cumpriu-se em Jesus profecias acerca do Espírito Santo, profecias acerca de um novo tempo, de novas perspectivas, cumpre-se em Cristo. Cristo traz esse cenário. Entra-se então o Espírito Santo em cena. Jesus é tirado, entra o Espírito Santo em cena, que é o que está atuando proeminente na igreja até os dias de hoje. Pai, Filho e Espírito Santo, já falamos sobre trindades aqui em outras oportunidades. Essas 3 pessoas coiguais, formando um só. O papel do Espírito Santo, convencimento, poder. Então, entre o Espírito Santo, aqueles homens são revestidos. E ali, então, começa... A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso daqui também, mas um pouco mais detalhado, um pouco mais pontuado. Entra, assim, algo que não se tinha ainda. Homens são levantados em poder para se espalhar o evangelho sobre o mundo. Recebereis poder e serão minhas testemunhas, passando da Judéia, Samaria, enfim, até os confins da terra. Irmãos, e quando Jesus fala isso acontece de fato. Eles são revestidos. Então começa a se espalhar a mensagem do evangelho. Começa aí. Deus tem as suas formas de fazer,
a gente vê dentro da Bíblia, é uma história do início, né, do se espalhar do Evangelho, mas muito pouco. Se a gente pegar toda a história, irmãos, como nós aprendemos aqui com o irmão Rafa, se você quiser, tem essas histórias do pai da fé, dos patriarcas, tá aí, irmãos, acompanhe. Nós temos disponível no YouTube aí, só procurar, tem até a base de ensino, né, o material didático também está lá disponibilizado em nossas mídias sociais, tá bom? Então a gente vê que o Evangelho foi vindo, foi se espalhando. Mas, irmãos, eu aproveito a fala do irmão Rafa na aula passada, e ele falou o seguinte: todas as vezes que a igreja foi perseguida, a igreja cresceu. E desde que o Espírito Santo levantou esses homens em poder e autoridade, constituiu-se de fato uma igreja em que Paulo começa a instruir. Homens viajam, saem da sua zona de conforto, começam a instituir igreja, levantam aqui, levantam outro ali, irmãos são usados para ir além fronteiras, são usados em suas regiões para trazer a palavra de Deus e assim instituir. E a partir dali, irmãos, só foi perseguição. Desde a morte de Jesus até os dias de hoje, irmão, tem irmãos que morrem em países aí, como nós já dizemos aqui, tem irmãos que morrem. Mas a perseguição, ela sempre foi iminente. Sempre foi iminente. E a gente vê que quanto mais batiam na igreja, mais a igreja crescia. Parecia que o sangue, né, como alguns já disseram isso dentro da história, de frases muito famosas, o sangue que era impregnado naquela terra geminava mais almas para o reino. Era um negócio, sempre foi. É um negócio extraordinário isso. E a gente vê que homens vieram lutando contra isso. E a igreja de Deus sempre perseguida, homens sendo mortos, e a história vai nos dizer que banhos de sangue, sangue, a história, como eu disse, olharmos para trás, vamos ver um mar de sangue. Até, irmãos, quantos ditadores, né? O irmão Rafa também, eu lembro que ele falou aqui sobre alguns ditadores que passaram, até chegar, irmãos, ao ponto, assim, para a gente ser mais objetivo e resumir bastante, até chegar quando nós vemos que a igreja, ela se torna como que eu posso dizer? Um aliado do governo. Quando se institui o cristianismo como religião oficial do império. Quem fez isso? Os irmãos lembram? O irmão Rafa ministrou sobre isso aqui. Quem gostaria de se arriscar? Quem fez isso? Era perseguido até que um homem se levanta e fala: não, agora a religião oficial é o cristianismo ali dentro da região do Oriente Médio. Quem que fez isso? Os irmãos lembram? Quem que fez, irmão Rafa? Constantino. Constantino chega e fala: olha, agora nós vamos ter... Eu recebi aqui uma pergunta do irmão Igor das redes sociais, eu já vou responder, tá bom? A gente vê que Constantino, quando ele pega e fala: não, nós vamos parar de perseguir, nós vamos liberar a Bíblia, nós vamos liberar a fé cristã, e muito pelo contrário de perseguir, nós vamos se aliar e vai ser a religião oficial, e dali então se é liberado, é construídos templos suntuosos e começa toda aquela revolução. Irmãos, eu imagino, não sei se a fundo a história vai dizer, mas eu imagino que essa circunstância, essa modificação, essa abertura trouxe aos irmãos até então daquela época o mesmo sentimento que viveram o povo hebreu quando sai do cativeiro. As nossas bocas se encheu de cânticos, de risos, e nós cultuamos a Deus, nós festejamos ao Senhor, porque agora nós temos liberdade. Só que, irmãos, parece que todas as vezes que essa liberdade, entre aspas, que joga a favor de um conforto, de trazer uma situação de conforto, uma zona de conforto, faz com que a igreja se perca. E muitos desses homens, agindo de até má fé, eles não trazem o contexto de abertura do cristianismo para algo que eles entendiam como bom e salvífico, transformador no âmbito espiritual. Não, eles trazem essa abertura porque era interesse, puramente interesse
puramente interesse do governo, enfim, se alia. E quando isso ocorre, irmãos, é introduzido dentro da igreja. O povo vem, como o irmão Rafa, o professor trouxe aqui, introduz, irmãos, um monte de coisa, entra um sincretismo total. A igreja se torna sincrética assim num absurdo. Num absurdo. Porque foi aberto o cristianismo, só que as práticas dos outros povos pagãos e tudo mais foi se introduzindo, até como uma forma de cabresto, desculpa a minha expressão, mas é a realidade, porque o povo gosta de tocar, né? O povo gosta de ver, de sentir aquilo. Se meus olhos não vêem, se eu não consigo tocar, me parece que é somente algo, um conto da caronchinha. Eu preciso ter base para que eu tenha a minha fé colocada em aplicação. Então, o que você está dizendo? Eu estou colocando aqui para os irmãos refletir acerca dos rituais, dos usos e costumes que foram introduzidos naquela ocasião, como, por exemplo, a adoração a imagens, como, por exemplo, confessionários, como, por exemplo, indulgências. Olha, quem dava mais, obtinha mais perdão. Olha, se você der uma certa quantia, uma certa quantidade, olha, isso aqui que você está doando equivale mais ou menos a 5 anos de perdão. Olha, essa quantidade aqui você pode pecar até 10 anos aí que o Papa garante garante a sua entrada, garante a sua remissão. Então, os mais abastados, os mais ricos, os que davam mais, eram os mais perdoados. E tinham privilégios, né? Parece que não mudou muita coisa. Mas, enfim, irmãos, dentro desse contexto, a igreja se perde totalmente. E, mas, novamente, Deus levanta homens a lutar contra isso. Irmãos, nunca vai parar. Nunca vai parar. Mas dentro desse contexto, desse panorama que a gente trouxe, mas muito, muito resumido, é claro, a gente vê que, muito embora a igreja se perca muitas vezes, e a história vai nos contar muito isso, a história, as evidências, o que nós vivemos hoje vai nos dizer, vai deixar isso muito bem evidenciado, que a igreja muitas vezes se perde, mas muito embora a igreja aconteça isso, existe alguém que ainda instrui a igreja. O Espírito Santo ainda está aí, irmãos. Ele não foi retirado. O Espírito Santo está aí. E ele sempre vai levantar homens e mulheres. Sempre. Sempre. São poucos os ceifeiros? Sim, sempre foi. Sempre foi. Mas sempre vai ter. E dentro desse panorama todo aqui, que faz parte muito da nossa aula, eu recebi aqui uma pergunta. Se os irmãos tiverem perguntas, podem fazer, tá? Se participarem também, pode colocar. Eu recebi aqui uma pergunta do, acho que Multiverso da Doideira, que ele coloca aqui para nós, o Igor mandou aqui. A pergunta na live, não precisa falar o nome. Tá, o Igor me mandou aqui. A pessoa está perguntando aqui se a gente pode combater essas pessoas que vêm, como por exemplo alguns famosos, aqui eu não vou citar porque ele cita aqui até o nome de alguns famosos. Ele pergunta se é errado nós nos pronunciarmos e debatermos a respeito dessas heresias que é colocada do mundo que está vindo contra nós. Basicamente a pergunta bem grande aqui, mas a síntese, pelo que eu pude acompanhar, é mais ou menos isso. E ele pergunta se nós devemos combater ou se nós temos que ficar quieto e ouvir isso. E ele pergunta o que a Bíblia coloca mediante uma situação como essa, né? Exatamente, 1 Pedro 3,15. É o que nós temos muito como base aí, né? E irmãos, 1 Pedro 3,15 não manda a gente entrar em debates vãos. Manda a gente responder com mansidão a todos aqueles que nos questionar, não que nos debater, que nos confrontar. Eu entendo aqui, irmãos, que a igreja não tem que ficar saindo dando espadada em qualquer um, não jogar pérolas aos porcos. Não é a nossa finalidade. Nós temos que estar pronto a responder, e responder através do Espírito Santo, como ele coloca, com mansidão. Quem que traz a mansidão? O Espírito Santo. A gente tem que estar pronto a responder, como Pedro fala, responder todos aqueles que nos indagar. Qual que é a razão pela qual nós temos a nossa fé aplicada? Irmão, nós temos uma razão sobre a qual. É o que nós estamos colocando aqui.
A história vai nos dizer, isso nos pauta, nos mune, nos traz estrutura suficiente para entender dentro da razão pela qual a nossa fé é válida, totalmente coerente. Irmãos, olha o que nós estamos colocando aqui. Foi em vão essas pessoas terem morrido, foi em vão essa labuta toda contra o cristianismo, querendo nos calar e tirar os nossos direitos? Lógico que não foi em vão. Mas a gente não vê irmãos naquela época, que tá claro que não existia rede social, mas a gente não vê irmãos direcionados pelo Espírito Santo jogando pérolas aos porcos. A gente vê irmãos falando, não, se arrependa. Se arrependa. O inferno existe. Jesus salvou, morreu por você, pelos seus pecados, pelos meus pecados, e Ele te ama e quer te salvar. Exatamente. As pessoas falam porque não tem entendimento. E outro, irmãos, quem convence é o Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo se dá também através das nossas vidas. O nosso proceder, eu tenho certeza que a pregação sem palavras, ela diz muito mais. Muito mais. Então, como o pastor Ronaldo respondeu aí, 1 Pedro 3,15, medite sobre isso, meu irmão. Mergulhe dentro desse 1 Pedro 3,15. Vai atrás, tem estudos maravilhosos aí. Eu te recomendo Tassos Licurgo. Ele fala muito sobre 1 Pedro 3,15. Você vai aprender muito aí, mergulha sobre isso. É a base da sua resposta aqui. A sua militância não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, sobre os príncipes da maldade nas regiões celestiais, tá bom? Rafa, pode falar. Não, eu achei interessante a pergunta do nosso irmão aí. Para você ver como que o cristianismo ele interfere, né? Se você pedisse qualquer razão para um cientista ou para aquele cara que acredita no evolucionismo, todos eles iam falar sobre Darwin, ia falar sobre Marx, ia falar sobre tudo isso. A base dele, e a né? sociedade ia se calar, porque ia falar, não, realmente é uma coisa justa. Agora, é inacreditável nós falarmos de um homem que veio a este mundo com uma inteligência surreal, e ele pregou, ele ensinou a verdade, ele ensinou a amar o seu próximo, sabe? Ele ensinou. E para a sociedade isso soa como contra-razão, sabe? É um sistema que não, sabe, não sei se você está conseguindo entender a minha resposta. Sim. Porque assim, todo mundo dá razão da sua inteligência, é o que o Tasso sempre fala, né? Principalmente quando ele usa sobre o universo, sobre tudo isso. E toda a sociedade fica admirada. Aí quando nós falamos da nossa fé, igual você fala, né? Daquele que veio, daquele que se entregou ao terceiro dia, ele ressuscitou, para a sociedade soa como loucura. Sabe, soa como afronta, soa como, não, vocês são os diferentes, vocês são os... Sabe, é inacreditável, Fê. Aula, meu... É muito gostoso isso, Rafa, que você está colocando, é muito gostoso isso, porque assim tem que ser. Porque se fosse o contrário, não seria a Bíblia. Porque Jesus falou, bem-aventurados sois vós, quando te perseguirem, quando te matarem, quando... Bem-aventurados são vocês, porque eu vim causar isso, o próprio Jesus falou, né? Porque não teria como, mas não tem como casar mesmo. Porque é muito legal isso que o Rafa traz, é que a gente acaba entrando em uma linha meio filosófica. Mas se a gente começa a pensar, irmãos, dentro desse aspecto, se não fosse assim, estaria tudo certo. Já vou passar, tá? Estaria tudo certo, estaria tudo... Irmãos, a gente ia falar, todo mundo ia... É verdade, né? Estaria tudo certo, o mundo ia viver maravilhosamente bem, a gente ia viver no Éden. A gente ia viver no Éden. Não estamos. Né? Olha que legal, cara. A igreja fria, você fala, né? A aula tá muito boa, meu. O Cristo, quando o pessoal vem estudar o Novo Testamento, a frieza, Cristo, ele já vem lutar contra um sistema. Você pode olhar. Opa! Cristo, ele já vem pregar uma liberdade, só que a liberdade que Cristo prega... Glória, faz aqui agora. Só que a liberdade que Cristo prega não é a liberdade deste mundo que o pessoal entendeu. Exatamente. E o que traz a frieza é o que você fala, Fê. E nós sempre falamos isso aqui na igreja. Embora quando Constantino ele liberou,
Mas foi um dos momentos onde os nossos irmãos, eles conseguiram explicar um pouco sobre a Bíblia, debruçar sobre a teologia, sobre explicações, por exemplo, sobre a dualidade de Cristo, por que que ele é homem, por que que ele é Deus. E a frieza é um contraponto disso. Porque entre o que você fala e é verdade. Se todos aceitassem e entendessem e ficassem quietinho, a igreja ela está aí sim, numa extrema mormidão. Sabe por quê? Porque tudo para eles iam fazer sentido. Entendeu? Agora eu vou deixar minha falar. Pode falar, Gilmara, por favor. E quando vocês colocam a questão de é loucura para o mundo, por que para a gente hoje não é visto mais como tal loucura? Porque o nosso entendimento foi aberto. E o mesmo vai se aplicar às pessoas a quem o Senhor Jesus chamar. O seu entendimento também vai ser aberto e o maligno não vai ter mais o poder de estar enganando essas pessoas. Então, isso é um dos pontos, né? Todo aquele que o entendimento for aberto pelo Espírito Santo, ele não vai olhar para a gente mais como loucura. Vai olhar como aquele que tem salvação em Cristo, aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, aquele que sabe que a esperança dele é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, isso que vocês estão... Pode falar, pastor. Falando com relação a abrir os olhos, né? Porque às vezes a pessoa, ela tem a Bíblia nas mãos, ela lê, ela examina, mas os seus olhos não foram abertos pelo Espírito Santo. A pessoa lê a palavra de Deus como um livro, como um livro qualquer. Mas quando lhes é aberto os olhos, assim como aconteceu com Paulo, até então Saulo, a palavra fala que quando ele tem aquela visão, porque ele está perseguindo a igreja no caminho de Damasco, e o que acontece? Para que ele comece a entender o chamado, porque primeiro ele teve uma visão, ele ficou cego, mas ele ficou 3 dias orando, perfeito? Até que o Senhor Deus fala com Ananias, manda ele ir lá, e manda ele orar por Saulo, até então. E quando ele ora por Saulo, o que acontece? É como que se escamas caíssem dos seus olhos. Como diz a palavra lá no livro de Atos dos Apóstolos. Então ele começa a entender. Então, primeiramente, ele teve que ter a sua visão com relação ao Evangelho de Jesus Cristo aberta. E muitas pessoas também precisam ter os seus olhos abertos. É quando a pessoa começa, como a nossa irmã diaconisa Gilmara colocou. Até então, outrora, nós achávamos loucura, mas uma vez tendo os olhos abertos, aquilo já não é mais loucura, mas é satisfação, é prazer. É quando muitas pessoas não entendem, mas por que os cristãos sofrem? Como o irmão estava dizendo há pouco, sofrem perseguições, são martirizados, mas não negam a fé. Porque os nossos olhos foram abertos. E como Jesus, né, fala que a verdadeira vida não consiste nesse plano terrestre. Né? Ele veio para isso, ele veio para nos trazer o reino de Deus. Ele veio para nos mostrar a salvação. E isso através desse ato. E aí ele diz que, como o irmão também disse, que é o Espírito Santo quem convence. É o Espírito Santo quem abre-nos os olhos e nos faz enxergar o plano glorioso de Deus para a salvação da humanidade. Então, quando nós entendemos, o que outrora para nós era loucura, como a palavra de Deus mesmo fala, não é que para o mundo a sabedoria de Deus é loucura, que eles não conseguem compreender. Então é isso, quando os nossos olhos são abertos pelo Espírito Santo, aí aquilo que outrora era loucura, agora passa a ser sabedoria, passa a ser graça, passa a ser entendimento. Glória a Deus. Irmãos, dentro do que os irmãos estão colocando, a gente ainda está só na introdução. Eu separei aqui, ó, eu vou até ler aqui o que eu escrevi. Está totalmente ligado dentro do que todos os irmãos colocaram aqui, até aqui, ó. É muito interessante, o Espírito Santo vai falando aos nossos corações. A igreja que se perde está como os discípulos no caminho de Emaús. Viram Jesus, os milagres de Jesus, as maravilhas ofertadas
e feitas por Jesus, o cumprimento das profecias em Jesus, andaram com Jesus, mas se perderam em seu caminho diante a eminente adversidade. Irmão, nós vamos ler lá toda essa narrativa que está lá em Lucas 24. Eu quero ler todos os versículos com os irmãos, que vai trazer essa narrativa, porque dentro disso daqui daria para trazer um estudo à parte, mas vai servir bastante para o nosso esclarecimento acerca do Espírito Santo estar tratando em nossas vidas. Lucas 24. E a gente vai entender por que eu coloquei isso daqui, por que eles se perderam no seu caminho mediante a eminente adversidade, porque eles mesmos vão narrar isso aqui lá nos últimos versículos. Então, Lucas 24, eu não sei se o irmão Igor está conseguindo acompanhar a gente aí na live, mas se você estiver aí, irmão Igor, coloca por gentileza, projetado, Lucas 24, a partir do versículo de número 13, por gentileza, para que todos possam acompanhar. A minha versão é um pouquinho diferente, que eu já deixei separadinho aqui pelo celular, que vai ficar mais fácil, para a gente ganhar tempo. Lucas 24, a partir do versículo de número 13, diz assim, ó: Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que distante de Jerusalém, estava de Jerusalém 70 estádios. Irmãos, aqui que o versículo de número 3 está dizendo, e nesse mesmo dia, o que é esse mesmo dia que está sendo colocado aqui? Que é a história que o pastor Ronaldo ministrou, um pedaço dela, no domingo passado. Alguns daqueles que acompanhavam a Jesus, das mulheres, Maria, Marta, alguns dos seus discípulos, vão até Jesus, certo? Ali onde Jesus estava sepultado. E a história vai dizer que, acerca daquela pessoa que o pastor Ronaldo ministrou aos nossos corações pelo Espírito Santo, você que perdeu aí, acompanha a mensagem de domingo passado. Vai vê o túmulo vazio, passa para outro, chega outro, aí vai vindo vários. Pedro, enfim, muitos ali vão lá e vê que o túmulo está vazio. Então, é essa a narrativa que está sendo colocada. Aparecem, então, os anjos. O próprio Jesus se apresentou ali nesse cenário, né? Mas aparecem anjos explicando que Jesus havia sido ressurreto e tudo mais. Então, nesse mesmo dia que está sendo colocado, bem resumidamente, é isso aqui que o versículo está falando. Se você ler alguns versículos para trás, é dentro desse contexto. Versículo 14, então. E iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. O que havia sucedido? A morte de Jesus. Ressurreição de Jesus, o alvoroço que já estava sendo tomado acerca de que o corpo de Jesus havia sido perdido, enfim. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Irmãos, aleluia, meu Deus. Nossa, é muito gostoso esses versículos aqui. Minha cabeça começa a imaginar a circunstância. Então eles estão caminhando e aparece Jesus e entra no cenário e começa a andar com eles. Olha aqui, é justamente o que os irmãos colocaram aqui, ó. A irmã Gilmara, o Rafa, o pastor Ronaldo, até o pastor Francisco. Versículo de número 16. Mas os olhos deles estavam como fechados, de sorte que não reconheceram. Irmãos, aqui eles não conseguiram ver Jesus. Eles estão andando com Jesus, estão andando sozinhos, aí aparece Jesus, entra na caminhada com eles. Mas os olhos deles estão fechados. E a gente vai entender o motivo disso. Eles não conseguiram reconhecer Jesus. Versículo de número 17. Então ele, aqui está falando de Jesus, lhe perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhes: És tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Meu Deus. Ao que lhes perguntou, quais? Aqui Jesus pergunta, né? Quais coisas? Disseram-lhes: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ou seja, todas aquelas coisas que Jesus fazia, irmãos, eles estavam cientes, eles vivenciaram aquilo, né? E como os principais sacerdotes
e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres de nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro. E não achando o corpo dele, voltaram, declarando que tinham tido uma visão de anjos, que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Ele, porém, não ouviram. Então ele lhes disse: nécios e tardos de coração, para credes tudo o que os profetas disseram. Irmãos, vamos parar aqui, aí a gente já continua no versículo número 26. Então, irmãos, por que aqueles homens estão cegos? Eles mesmos vão declarar isso aqui no finalzinho, a gente vai ver. Eles estão desesperados, porque morreu-lhes então a esperança que eles tinham de alguém que iria remir Israel. E quando aqui é colocado, que por esses homens dessa remissão, não é apenas acerca da remissão dos seus pecados. Eles queriam de fato essa tal liberdade, queria ser de fato colocado como a nação proeminente, a nação que ia ser liberta das opressões romanas, a nação poderosa em guerra vitoriosa, como sempre foi, acerca das vitórias dadas por Deus. Então eles esperavam acerca das profecias que dizia sobre esse Messias, que dizia até então ali, porque ali já estava reinando ali a cultura grega, então ele já era apresentado como o Cristo, porque Cristo, lembrando aqui fazendo um parênteses, não é sobrenome de Jesus. Cristo é o Messias, ou seja, o escolhido dentro do grego, certo? É o Cristo, então Jesus, o Cristo de Deus, porque aqui o Cristo é a mesma conotação de Messias, que eu, salvo engano, o Rafa pode me corrigir, acho que é Machia, alguma coisa assim, que é dentro do hebraico, certo? Então Cristo é dentro do grego, Christos, exatamente. Então, irmãos, Cristo é o Messias. Então, esse Cristo esperado por eles, aqui que eles estão dizendo, eles estão frustrados, porque já faziam 3 dias que havia acontecido tudo aquilo o quê? Jesus havia sido morto. E eles falam, olha, mas porém está surgindo uma história aí de alguns que viram lá, foram lá, correram, mas a história que está sendo contada é que ele ressuscitou. Mas a Bíblia não narra em detalhes, mas se a gente pegar todo o contexto que estava sendo introduzido naquela época, se a gente analisar os outros textos ali dentro do Evangelho, vai dizer que eles estavam, os líderes dessa trama toda fala que os discípulos roubou o corpo. Então ficou aquele conflito, irmãos. Eu até trouxe uma ministração aqui uma vez que a gente discorreu um pouquinho sobre isso, né? Imagine o alvoroço que ficou. Porque não sabia se tinha ressuscitado, não sabia se tinha sido roubado, não sabia a trama que estava sendo montada, não sabia se eles queriam vir com um golpe. Irmãos, imagina a cabeça. Então, dentro do que eu coloquei lá no script, lá na introdução, dentro desse capítulo, dentro dessa eminente tragédia das circunstâncias de vida, eles estavam com os olhos fechados, eles se perderam. Tanto é, irmãos, que eles estão indo para o caminho de Emaús. Ou seja, eles estão indo para a casa deles, para a zona de conforto, eles se perderam em sua caminhada. Irmãos, dá para a gente tirar várias, enfim, dá para a gente viajar bastante aqui. Continuando no 26. Porventura, não importa, isso aí, o versículo de número 26. Então, Jesus aqui, o 25, Jesus vai falar para ele, vocês são nécios. Ou seja, vocês estão perdidos, vocês não estão entendendo nada, vocês são tardios em seus corações, vocês estão sem fé para acreditar nas profecias, vocês não estão lembrando, primeiro, vocês são nécios, vocês não conhecem as profecias de fato que foram ditas que Jesus tinha que morrer.
E vocês estão tão perdidos, vocês estão sem fé, mais ou menos o que Jesus estava dizendo para eles. Aí o versículo 26. Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Ou seja, ele está perguntando para pessoas que entendiam das profecias. Que iria acontecer, entendia das profecias que Jesus iria morrer, mas que isso viria a ser conveniente. Versículo de número 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Irmãos, imagine, na caminhada ali Jesus falou, deixa eu pregar para vocês de novo. Deixa eu explicar para vocês desde Moisés. Né? Aí Jesus começou a contar. Aí versículo de número 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como que se ia para mais longe. Então, Jesus está vindo com eles, eles estão voltando para suas casas. Jesus está vindo com eles, só que quando eles irem entrar para a aldeia, Jesus falou, olha, obrigado, hein, foi um prazer e tal. E aí vem até aquele corinho, né, que a gente tem muito conhecido. É o versículo de número 29. Eles, porém, o constrangeram dizendo, fica conosco, aleluia, porque já é tarde. E se declinou o dia e entrou para ficar com eles. Quem não se lembra? Fica, Senhor, já se faz tarde. Né? É um versículo, um corinho muito conhecido aí. Versículo de número 30. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou. E partindo-o, lhe dava. Irmãos, Jesus fez o mesmo ritual que ele fez quando ele estava ensinando os seus discípulos na ceia, por exemplo. Falou, olha, quando vocês forem juntar para comer, vocês vão partir o pão, vocês vão pegar o vinho. Ele fez a mesma coisa e ele sempre fez o que ele sempre fazia. Ele deu graça. Ele orou porque eu acho que era inconfundível, irmão, a oração de Jesus ali. Oh, glória. Então, aí a gente vai lá para o 31. Abriram-se-lhes então os olhos e reconheceram nisto. Ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro, porventura não se nos abrasava, não nos ardia o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. E na mesma hora levantaram-se e voltaram-se para Jerusalém. E encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais disseram, realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como se lhe fizera acontecer no partir do pão. Somente até aqui. Irmãos, isso daqui é totalmente o que nós já falamos e cabe, irmão, mas cabe perfeitamente com o nosso aprendizado. Perfeitamente. Numa eminente situação adversa, eles se perderam. Tanto é que eles saem do cenário em que estava acontecendo isso e eles voltam para Emaús, para suas casas. Tanto é que eles falam, Jesus, fica conosco, vamos pousar aqui em nossa casa. Irmãos, eles estão voltando para a zona de conforto deles porque eles estavam perdidos, não sabiam o que estava acontecendo, eles estavam perdidos na caminhada deles. O coração deles acabou se esfriando de uma tal maneira que eles não reconheceram a Jesus. Não reconheceram o Messias, não reconheceram o Cristo, não reconheceram aquele que havia morrido. Mas muito antes de morrer já havia feito milagres e maravilhas, prodígios como eles contam aqui. O coração deles, os olhos estavam como fechados, como a irmã Gilmara colocou. Como o pastor Ronaldo explicou sobre Paulo. Como a colocação do irmão Rafa estava fechado, eles não estavam percebendo, irmãos. E aqui é totalmente o cenário da igreja. Eu vejo essas histórias narradas na Bíblia, porque, irmãos, traz muita aplicação para a gente, mas muita aplicação. Irmãos, às vezes a gente está assim. A igreja de Cristo, o individual, está assim. Nós já andamos com Cristo, ouvimos as palavras, vimos milagres, sabemos da ressurreição, mas nós estamos andando e não estamos reconhecendo que Cristo está do nosso lado. Cristo abre a palavra a nós usando irmãos, irmãs, profetas, irmãos poderosamente abrindo a palavra para nós e trazendo, olha só, eu vou trazer para vocês desde Moisés, trazendo para vocês e tal, mas muitas vezes a gente não consegue perceber.
Mas, irmãos, que em nome de Jesus, o poderoso, e através do Espírito Santo, quem rege essa obra maravilhosa, que os nossos olhos se abram, irmãos, se abram em nome de Jesus, como esses irmãos aqui, que sentando-se à mesa com Cristo, partir do pão, irmãos, olha só, olha esse simbolismo, ceia de Cristo, hoje ceia do Senhor, quem sabe hoje Deus opera maravilhas aqui em nosso meio, hoje ceia aqui, o nosso culto hoje à noite é ceia. Você que está nos acompanhando é nosso convidado a participar aqui conosco. Você que já, porventura, está aí sem igreja, mas precisa se encontrar, ou enfim, venha participar conosco. Mesmo você que ainda não é batizado, que ainda não pode participar do corpo de Cristo, venha estar conosco aqui. Jesus vai começar a ministrar ao seu coração essa necessidade, como esses 2 discípulos ali que sentaram-se à mesa com Jesus, e partindo o pão, os olhos deles foram abertos, porque Jesus estava ministrando a eles, e todo esse cenário, esse convite que partiu deles, Senhor, vem para nós, mas não sabia de fato que era Jesus, mas o coração deles queimava, porque eles falavam, porventura não ardia, não acendia aquela chama em nossos corações, quando ele falava, e às vezes Jesus está falando aos nossos corações, quem sabe hoje Deus está falando ao seu coração, ao meu coração, demos a ouvir a palavra do Senhor. Irmão, Pode falar, pastor. Está observando que eles convenceram Jesus, né? De ficar ali, né? E que já era tarde. E diz os historiadores que o caminho era perigoso ali, aquele trecho, né? Então você vê como que a presença de Jesus encoraja. Meu Deus. Que eles, depois que reconheceram que era Jesus no partir do pão ali, eles saíram e foram lá para onde estavam os discípulos. Voltaram. Quer dizer, não pensaram nas dificuldades, no perigo e nada. Eles foram lá e falaram que Jesus tinha ressuscitado, né? Então a presença de Jesus na nossa vida nos encoraja a enfrentar as dificuldades, as barreiras que se opõem diante de nós, né? Exatamente, pastor, exatamente. E isso é porque aqui essa narrativa, desculpa, irmãos, essa narrativa ainda não tinha acontecido a descida do Espírito Santo, né? Mas isso se encaixa perfeitamente, pastor Francisco, com o que nós vamos ver daqui umas aulas para frente acerca do Espírito Santo. Porque é a mesma presença, irmãos, que encorajou esses homens. Por isso que é perfeito esse texto, para trazer para nós aqui o que o Espírito Santo está falando aos nossos corações. Porque, pastor, muito bem colocado, esses homens, quando eles entendem isso, aquilo é aquecido novamente, que eles têm de novo esse encontro maravilhoso com Jesus, eles são encorajados num poder extraordinário, e eles voltam todo o percurso que eles já tinham feito, de noite ainda, né, pastor, como o irmão colocou, um caminho que era perigoso, tinha vários obstáculos, mas eles voltam, irmãos, uma distância muito grande. Eu não lembro de fato quanto é 70 estádio, 11 quilômetros, pastor, obrigado. 11 quilômetros andando, irmãos, eles tomam o percurso de volta, ou seja, eles voltam para o seu caminho e vai anunciar aos discípulos, falam, olha, a gente precisa estar com os outros de novo. A gente precisa anunciar o que foi acontecido, e quando ele chega lá, está quem reunido? Estão todos eles reunidos lá, talvez alguns temendo, outros mais cheios, né, porque viram, outros com fé, ele ressuscitou, e como a gente pode pegar aqui Tomé, né, Tomé já, que isso, vocês estão loucos? Que isso, se Jesus não ressuscitou, só vou acreditar se eu tocar, só vou acreditar se eu ver. Aí Jesus aparece, né, e fala, aqui Tomé, põe aqui, ó, toca aqui nas minhas feridas. E Jesus ainda fala para Tomé, bem-aventurado Tomé, aqueles que não viram, mas creram. Ou seja, nós, irmãos, a igreja de Cristo nos dias de hoje, aquela que leva, que acredita, é bem-aventurada, nós temos que tomar posse disso. Então, irmãos, esse poder, esse encorajamento fez com que esses homens voltassem. É isso que nós estamos sendo ministrados pelo Espírito Santo, sobre sair da frieza e entrar de fato a presença de Deus, do Espírito Santo, a nos levar para o caminho de volta. Porque o caminho desses homens não era Emaús. Jesus não chamou esses homens para o caminho de Emaús, não chamou eles para voltar para as casas deles, mas eles iam receber virtude para testemunhar em Jerusalém, a Judéia, até os confins da terra. Tanto é que isso se cumpriu, irmãos, quando o pastor Ronaldo fala que Paulo teve ali um encontro com Jesus no caminho de Damasco.
Porque ele estava indo, quem? Ele estava indo perseguir os cristãos que estavam onde? Em Damasco. Paulo, no caminho de Damasco, encontra Jesus, ou seja, ali já estava em expansão já, porque eles não ficavam parados. Ele estava sendo perseguido através dessa profecia aqui, ó. Paulo está indo a Damasco, um caminho totalmente fora, não tem nada a ver com a circunstância de Jerusalém. Se a gente for analisar a geometria ali daquele lugar, não tem nada a ver, eles estão indo para outros lugares. Então Paulo, nessas peregrinações de busca, de morte, de condenação dos cristãos, nessa peregrinação, enfim, ele está indo para o caminho de Damasco, porque ia ter um evento no caminho, lá em Damasco. Então Paulo se encontra com Jesus aonde? No caminho de Damasco. Então aí já começa a se cumprir aí de fato, dentro do que o pastor Ronaldo colocou, a gente já começa a pensar, opa, peraí, Jerusalém, Judéia e os confins, então os irmãos já estavam se expandindo. Então Jesus chamou esses homens para além, porque o evangelho precisava chegar para todos nós. Claro que hoje isso ainda se faz necessário, missões além fronteiras, missões, enfim, mais micros, missões macros, mas hoje a gente vê que se implanta, a gente vai em todos os bairros, por exemplo, aqui em micro, falando de São Paulo, tem uma igreja pelo menos. O evangelho chegou a nós através dessa realidade e continua se expandindo através dessa realidade, para continuar o nosso caminho. Então, ou seja, irmãos, eu não consegui entrar ainda nas 10 características de uma igreja fria para a gente trazer essa realidade para dentro da palavra de Deus. Nós vamos ver o que a palavra de Deus fala a respeito dessas 10 características de uma igreja fria e nós vamos ser orientados, corrigidos em nome de Jesus a combater isso. E se nós estamos nessa condição, em nome de Jesus iremos ser exortados pela palavra de Deus, iremos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que Deus zela pela palavra dele, para cumprir essa palavra. Irmãos, não é porque sou eu que estou ensinando, ou porque é qualquer outro professor, mas é a palavra do Senhor. Em nome de Jesus iremos ser revisitados por essa palavra. Irmãos, eu quero trazer aqui para os irmãos, depois que a gente passar por essas 10 características, histórias de reavivamento que aconteceram pontualmente no micro e no macro, na história da igreja. Que coisa extraordinária, irmãos. Que coisa extraordinária. Estava pesquisando sobre isso e vi alguns vídeos de alguns irmãos ministrando a respeito. E eu quero lá no final, quem sabe a gente consiga passar, nem se for 30 minutinhos, eu vou separar alguns vídeos, ou sei lá, pegar um vídeo que esteja mais completinho, fazer alguns cortes, e trazer, irmãos, para a gente ver que a igreja de Cristo, isso daqui que nós estamos vendo, aprendendo ou relembrando, não é algo que ficou no passado ou é algo que vai vir no futuro, é algo constante, volta bem presente, é algo que volta a repetir a frase do irmão Rafa. Enquanto uns estão quase que mortos espiritualmente, outros estão ascendidos, e a obra de Deus é assim, irmãos. É difícil, se fosse fácil, não precisaria da gente estar aqui de manhã, de noite, e oração, e jejum, e chora, e sorri, e dá glória a Deus, e às vezes derrama lágrimas. Se fosse fácil, irmãos, a gente não precisaria estar pregando em defesa da fé, não precisaria estar lembrando dessas coisas, não precisaria da ação do Espírito Santo, não precisaria Jesus falando, olha, bem-aventurados sois vós quando morrer, quando forem perseguidos, porque não é fácil, irmãos, e nunca vai ser até o dia que nós vamos encontrar com o Senhor, sendo no individual, ao fechar os nossos olhos e partir para a eternidade, ou sendo num coletivo, num arrebatamento da igreja, seja lá como for, irmãos, não vai ser fácil. E o Espírito Santo precisa nos corrigir e nos orientar a cada dia. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, irmãos. Ouvir, e muitas vezes eu volto a repetir, estamos como esses discípulos no caminho de Emaús, andando com Jesus e não reconhecendo. Às vezes os nossos corações ardem das palavras e tal, mas não traz um poder transformador que nos volta para o caminho e fala, olha, o seu caminho é Jerusalém. O caminho da igreja é Jerusalém, não é Jerusalém localizada lá em Israel, não.
O nosso Jerusalém é um Jerusalém celestial, irmãos. E é isso que nós precisamos ir. E como diz os antigos, né? Engrossar a fileira dos salvos. Os antigos gostam de usar essa expressão, né? Engrossar a fileira dos salvos. Irmãos, a gente vai ver aqui dentro das 10 características que eu separei, que uma das características frias da igreja é essa falta de amor para com o seu próximo. Não é só o amor aplicado na prática com doações de coisas. Não, é o amor transformador. Transformador, e que isso consome a gente. E não é tipo uma obrigação. Não é como se fosse eu preciso ir porque... Não, é algo transformador, que nos transforma e nos faz ir. Nos faz querer essa transformação, além de nós. Irmãos, o tempo já foi. Eu não consegui entrar ainda, mas na próxima aula, se Deus quiser, a gente vai entrar. Mas muito obrigado pela participação dos irmãos. Vocês que estão nos acompanhando pela live, se tiver dúvidas, pode mandar aí pra gente, pode participar. Que Deus, ele tem o interesse de alcançar a todos e de esclarecer a nós a tua palavra. Amém, irmãos? Muito obrigado pela oportunidade, obrigado por os irmãos estar ouvindo e contribuindo também para o nosso aprendizado. Eu vou passar para a irmã Gilmara, que vai fazer as apresentações aqui das outras classes, o que está sendo ministrado, os aprendizados em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Começar com sementinhas, 7 presentes. Hoje eles estudaram Daniel na Cova dos Leões. Todos vão representar o textual